Olá! A você aí que acompanha o programa Saúde em Seu Lar, que assiste o programa Saúde em Seu Lar, quero dizer que hoje nós vamos fazer um programa sobre ronco. Exatamente, ronco, obstrução de vias aéreas superiores, tanto na criança quanto no adulto. Quais são as patologias que fazem com que as pessoas apresentem dificuldade respiratória? Rinite alérgica, será que provoca uma dificuldade respiratória? Desvio de septo, amígdalas, que são as tonsilas aumentadas nas crianças, adenoide, que vocês conhecem como carne esponjosa. Será que tudo isso provoca uma má qualidade de vida nas pessoas? A obstrução de vias aéreas superiores causa um grande transtorno na vida das pessoas, tanto das crianças, que há um atraso de desenvolvimento, uma inapetência, uma alteração do sono. A criança não desenvolve, não consegue engordar, não consegue crescer, porque ela tem um sono muito ruim. E como vocês sabem, uma das horas do crescimento maior é durante a noite. E o adulto, que tem um desvio de septo, provocando sinusites constantes, problemas de infecção de vias aéreas constantes. E na criança, provocando problemas auditivos, até mesmo com diminuição da audição, tendo que muitas vezes intervir nesse problema através da cirurgia, do carretel. Então é um assunto que atinge muitas pessoas e muitas crianças também e adultos. E nós vamos abordar sobre esse assunto. E também falar do ronco, né? Esse turbilhão, né, que acontece quando o ar passa pelas vias aéreas e provoca por um relaxamento do palato, da musculatura, e provoca esse barulho, vamos dizer, ensurdecedor muitas vezes, que tira o sossego das pessoas que estão ao lado desse paciente. E uma grande parte dos brasileiros, de grau mais leve até mais grave, apresenta o ronco, principalmente após uma certa idade. Então, assunto do dia a dia, muito interessante para que vocês realmente fiquem esclarecidos sobre esse tema que causa grandes problemas na vida das pessoas, na vida dos adultos e das nossas crianças. Por isso, convido vocês a não saírem aí da sala, nós vamos para um intervalo rápido e já voltamos com a doutora Gláucia Calbianco, que vai falar conosco sobre esse assunto. Volto em um minutinho. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar, e quem assistiu o início do programa, eu falei que nós hoje vamos tratar de um assunto que atinge uma grande parte das pessoas, crianças, adultos. Nós vamos falar sobre obstrução de vias aéreas superiores, né? A apneia do sono, a tão famosa apneia do sono. O que será que é essa apneia do sono? Que mal que pode causar para as pessoas? E também vamos abordar sobre o ronco, tá? O ronco que atinge aí, segundo a última estatística que eu li, 40% das pessoas já tiveram ou vão ter de leve até um grau mais grave, vamos dizer assim. Tenho o prazer de receber aqui a minha amiga, uma grande otorrino, a doutora Gláucia. Todos conhecem já a Gláucia, está há muito tempo já aqui em Poços, e veio conversar conosco sobre esse assunto, né? É um assunto realmente que atinge muitas pessoas, né, Gláucia? Acho que eu falei certo no começo aqui, né? É isso mesmo, isso mesmo. Como é que, antes da gente falar exatamente da obstrução, das vias aéreas, a apneia e tudo, eu queria que você descrevesse para as pessoas as vias aéreas, o que compõe as nossas vias aéreas, né? Você tô vendo aí que você tem aí um protótipo aí, talvez por aí dá para você virar ali para a câmera, fazendo um favor, e já ir mostrando. Você quer essa caneta? Que te ajuda? Pode ajudar. Mostrando para as pessoas o que é as vias aéreas, né? Pode virar ali. Boa tarde, boa noite, né? Já estamos à noite. Isso. Então, quando a gente fala em via aérea superior, né, que é a parte do otorrino, a gente tem o nariz, a narina, que é a entradinha do nariz,
E aí a gente tem o nariz propriamente dito. Então, dentro do nariz a gente tem o septo, que é o que divide o nariz no meio. Ele divide uma fossa nasal direita e esquerda. E o septo vai poder ter alguns desvios. Então, ele pode atrapalhar na respiração, causando uma obstrução nasal. Do lado do septo, a gente tem umas estruturas que se chamam cornetos nasais. Esses cornetos têm o inferior, o médio e o superior, tudo lá dentro do nariz. Esses, eles são hipertrofiados, eles podem crescer quando a pessoa tem uma rinite, quando a pessoa tem alguma patologia, pode aumentar. Isso tudo causa obstrução nasal, tá? Nas crianças, os cornetos geralmente não são muito hipertróficos, porque a criança ainda não tem uma reação imunológica importante para ter tanta obstrução nasal assim. Mas acontece num quadro viral, num quadro agudo alérgico, bacteriano, tem sim. Nas crianças, o que eles têm, que é natural, que faz parte do desenvolvimento e da imunidade, é a hipertrofia das adenoides, que fica lá atrás, que fica na rinofaringe. Essa adenoide, Cláudia, só cortando um pouquinho, é o que o pessoal fala de carne esponjosa, né? O pessoal fala carne esponjosa para quase para tudo, para desvio de septo, para hipertrofia de corneto, para qualquer nariz entupido, assim, mas para o desvio de septo, para hipertrofia de corneto, eles também falam carne esponjosa. Certo. Mas a adenoide, eles também falam carne esponjosa. Eu acho que é o que mais fica fala, lá atrás, na rinofaringe. Operou a carne esponjosa. Então não é anormal ter hipertrofia de adenoide. Aliás, é normal ter a vegetação adenoidiana, é normal ter, só que não é normal ser muito grande, ser hipertrófico. Quando ela é muito grande, hipertrófico e acaba obstruindo a respiração, que é algum caso cirúrgico. Aí a gente tem o céu da boca, o palato, que ele acaba formando o soalho da fossa nasal. A gente tem o palato mole, que é onde a gente engole, que ele mexe, que faz a rinofaringe, que faz a gente falar os sons anasalados, né? O chuchu, xuxa, papai, ele faz esses sons. Por isso que algumas crianças que têm lábio leporino, fenda palatina, aí eles têm alguma dificuldade para falar o som anasalado, porque aí o som acaba passando direto pro nariz, com um som anasalado. O palato não consegue vedar, fechar direitinho. Aí o ar vai passar por trás do palato, vai para trás da base da língua. Então, se a pessoa tiver uma base da língua muito grande, ela vai ter uma dificuldade respiratória também na base da língua. E aí que ela vai para a laringe, onde ela vai passar pela laringe, traqueia e vai para os pulmões. Aí já é via aérea baixa, inferior. Até a laringe inferior. E tem também, né, Glaucia, aí, não sei se nesse desenho dá para ver, os seios da face. Os seios da face, aqui tem um desenho assim meio dos seios da face, mas os seios da face, eles são bilaterais, então... Como o nariz, a face é toda dividida no meio, então do lado tem o seio maxilar, o seio etimoidal, o seio frontal, o seio esfenoidal, que fica bem no meio do nariz, bem no meio do crânio. Do crânio. Agora, então aqui até, você até toma liberdade aqui, Guilherme, mostra pra gente, por favor, vê se tá tudo certo, aí pra mostrar os seios da face. Aqui são os seios da face, então os seios maxilares, o seio etimoidal, o seio frontal. E aí o seio esfenoidal seria aqui atrás. Cláudia, você já poderia, não sei se você tem aí, mostrar porque as pessoas às vezes perguntam por que problemas de vias aéreas prejudicam o ouvido? Né? Assim, tipo, otites de infecção, de repetição, otites de repetição. As pessoas perguntam por que várias vezes, muitas vezes, que é indicado a cirurgia para retirada da adenoidectomia e amígdala, tem que sempre colocar, na grande maioria, né, um carretelzinho, porque o que acontece? Porque na verdade a gente tem essa tuba auditiva, que é o tórax, a gente tem uma tuba auditiva, que é uma tuba, é um canal composto por músculos que liga o nariz com o ouvido. Então, a partir do momento que você tem um processo inflamatório em via aérea, ou que você tem uma vegetação adenoidiana obstruindo a tuba, o tórax tubário aqui, você vai acabar fazendo uma pressão negativa, inflamando essa mucosa e acaba juntando secreção no ouvido.
E às vezes essas infecções também, essas bactérias do nariz e dos seios da face acabam migrando para o ouvido, principalmente quando a gente faz um movimento de assoar, uma pressão positiva, e a gente acaba levando a bactéria para o ouvido, onde tem as otites, acaba até vazando. E realmente também, em relação aos seios da face, as infecções, por exemplo, de repetição, né? Pode haver infecção. Você, às vezes tem um resfriado e você aproveita ali a bactéria e nós desenvolvemos uma sinusite. E no caso das crianças que não têm os seios da face, é totalmente formado ainda na sua idade, só após os 7 anos, né? Que tem os seios da face. O que acontece? Também tem a ver com essa questão de obstrução do nariz? No quadro viral, por exemplo? A criança começa com um quadro viral, na criança 80% dos quadros são virais, mas aí começa com um quadro viral, começa a inflamar e inchar toda a mucosa e realmente é mais fácil para o ouvido porque a tuba do bebê, da criança, mas do bebê principalmente, é bem pequenininha e é horizontalizada, é bem deitadinha. Então é facinho da bactéria e do vírus subir pro ouvido e o edema, né? Então é facinho de inchar e incha tudo, acaba juntando secreção no ouvido. É contíguo, a mucosa é toda junta, né? Isso. Tudo... eu tô pedindo para abordar isso para as pessoas entenderem que é um conjunto mesmo, né? É um conjunto. É um conjunto, não tem como separar o ouvido dos seios da face, do nariz. E é fácil pra gente entender que quando a gente tá resfriado, quando a gente tá com quadro gripal, a gente sente que o ouvido também não fica ruim. Porque a tuba auditiva é para equalizar o ouvido, ela controla a pressão do ouvido. Então, quando a gente não tá com o nariz bom, a gente sente que o ouvido não fica bom. Na criança, no bebê, é mais acentuado, né? Porque é tudo muito pequenininho, né, Glaucia? Bem, eu acho que aí deu para vocês entenderem a questão das vias aéreas superiores. Glaucia, quer que eu coloco aqui pra gente conversar? Se precisar, nós vamos pegando. Deixa eu te falar. Qual que é a função do nariz? Porque as pessoas, será que é só pra... bonitinho, né? Fazer cirurgia plástica. Só fazer cirurgia plástica? Qual que é a função do nariz? Ele tem uma função muito importante, né? Primeiro, o nariz ele serve para aquecer, para filtrar o ar, umedecer o ar. E então o nariz é muito importante. O nenezinho, por exemplo, o bebê mesmo recém-nascido, ele não sabe respirar pela boca. Certo. Então, o nariz obstruído num recém-nascido é muito ruim, porque o nenê não sabe abrir a boca e respirar. Então, a função respiratória dele é só respirar pelo nariz. Mas o nariz, ele serve para aquecer, para... Ele limpa, ele tem os cílios, né? Para limpar, filtrar o ar, aquecer, umedecer o ar. Então, a hora que a gente entra com esse ar todo poluído, seco, ele vai umedecer, ele vai filtrar o ar. E ao mesmo tempo que a gente vai respirando o ar, esse ar vai entrando no crânio, né? E vai formando os seios da face. Então a gente vai aerando e vai formando os seios da face. Então a gente nasce quase sem seios da face, um pedacinho só de... Isso é importante, viu, mamães? Às vezes chega com um aninho que ela tá com sinusite, não é? Quando tem sinusite no bebê, geralmente é uma sinusite etimoidal. Isso. Mas hoje em dia o termo até é rinocinusite, porque mesmo no adulto você não consegue ter uma rinite ou uma sinusite separada, você tem uma rinocinusite, é tudo junto. Você tem um quadro único, porque é tudo interligado, tudo conversa. Tudo conversa. E é importante a sua fala aí, porque é o seguinte, o respirador bucal, que nós vamos falar daqui a pouquinho, aquele que só respira pela boca, ele tem muito mais possibilidade de ficar doente com vírus e às vezes até bactéria do que quem respira normal. Porque, no caso, a boca não foi feita para a função ela não principal vai filtrar, respirar. não vai aquecer, a bactéria vai entrar direto. E o respirador bucal, como ele não inala o ar pela narina, ele não cresce a maxila, né? Então ele dá uma alteração facial muito grande. Porque aí ele fica com a maxila pequena e a mandíbula proporcionalmente maior. Então, depois, na hora que ele for fazer uma cirurgia, às vezes acaba tendo que fazer uma cirurgia ortognática mesmo, abrir a maxila, porque ele tem que expandir. Aí, a hora que ele faz aquela expansão de maxila, ele melhora até a respiração, porque ele baixa o soalho do nariz. O respirador bucal tem o céu da boca muito alto. Que é o palato ogival, que a gente chama, né? E aí ele diminui ainda mais a fossa nasal dele. E aí ele fica com aquelas fossa nasal estreita, aquele palato ogival. E aí ele respira, a posição da língua fica errada, então ele fica alterado a mastigação. Ele fala
a fala, a audição posição de língua. Então é muito ruim. Então hoje em dia melhorou-se mais, assim. Os dentistas estão mais atentos, os pediatras, os otorrinos, né, estão mais atentos, assim, porque o respirador bucal é uma patologia complexa. E o respirador bucal é uma qualidade de sono muito ruim, né? Muito ruim, muito ruim. E isso causa muitos danos para a criança. Bom, já que nós estamos falando disso exatamente, quais são as causas, Gláucia, mais comuns, vamos dizer assim, de obstrução nasal, obstrução de vias aéreas, vamos falar em obstrução de vias aéreas na criança. Depois a gente fala do adulto. Na criança, quais são as causas mais comuns dessa dificuldade de respirar? Eu acho que a mais comum são as rinites mesmo. As rinites alérgicas, assim, são as mais comuns. E claro que os quadros virais, porque um bebê até 1 ano, ele pode ter de 10 quadros virais no ano. Então é 1 por mês quase, né? Um por mês. As infecções virais, mais comum, claro, e as bacterianas menos comum. Mas as alergias que aí estão aumentando a frequência com a nossa... com contato com coisa poluída, a gente está ficando meio cada ambiente, vez mais né? alérgico, contato com animal, cachorro, gato. Tabagismo, né? Tabagismo. Tabagismo até parece que diminuiu. Diminuiu, mas aí o pessoal põe o cachorro dentro de casa, no quarto, na cama. Gláucia, eu não sei, na tua experiência, a gente conversa aqui, eu tenho observado o seguinte, que o cachorro, ele não desenvolve, ele não é um gatilho tão violento como o gato, né? O gato é pior. Não é verdade? O gato é pior. Eu observo crianças que têm rinite, que tem seu animalzinho, seu cachorrinho lá, eu sinceramente nem peço para separar porque causa um grande mal, né? Psicológico para a criança e tal. A não ser que for uma coisa muito violenta, mas o gato, esse é complicado. Porque tem um alergeno na saliva. Na saliva do gato. Isso. E ele se lambe, esfrega em tudo. Isso. O gato é pior que o cachorro. O cachorro, tem alguns estudos que se a criança nasceu na casa já com o cachorro, ela cria anticorpos àquele cachorro. Sim. Aquele cachorro. Aquele não cachorro. O cachorro da vizinha, aquele cachorro. Entendi. Então ela cria uma resistência. Mas se aquele cachorro morrer quando ela tiver 6 anos e pegar um outro cachorro, ela pode desenvolver uma alergia ao outro cachorro. Interessante. E o cavalo também é uma coisa que dá muita alergia. Tem Cavalo. muita alergia a cavalo. E aqui em Poços a gente parece ter muito contato com cavalo. Tem, bastante. Bastante. Bom, então a rinite. E quais são os sintomas da rinite? Assim, só pra gente dar uma pincelada. A rinite alérgica. A rinite alérgica principal é prurido, coceira, né? Espirro, em salvas, né? Às vezes você não espirra uma vez, você espirra 1, 2, 3, 4, 5, 20 vezes seguida. A rinorreia, escorrer o nariz, a tempo inteiro, né? Aquela coriza, né? Aí a pessoa fica fungando, né? Porque fica tentando limpar o nariz, e a obstrução nasal. Tá. Mas às vezes o quadro não é completo, bonitinho assim. Então às vezes a pessoa só tem uma obstrução nasal, só tem coceira, só tem vem com queixa de ronco. Não precisa ser exatamente... E a hora que a gente examina a mucosa da criança alérgica, ela é azulada, ela é pálida, azulada, assim. E imunologicamente falando, a criança menor de 2 anos, ela não consegue fazer uma reação alérgica plena, certinha, bonitinha. Mas a gente pega muita criança pequena, com o nariz entupido, congestionada, com aquela mucosa pálida, assim, aquele quadro típico alérgico, assim, numa criança pequena. É muito interessante, né? A gente tem bastante na minha área, às vezes chega, o bebê sai da maternidade, então é um assunto legal pra gente falar aqui agora, sai da maternidade e já sai com o narizinho entupido. Obstrução nasal. Obstrução nasal, e aí a queixa é obstrução nasal. Quando você começa nós não temos um arsenal terapêutico muito grande para bebezinho, né? Que não dá para usar corticoide, enfim. Então, existem alguns medicamentos que a gente pode usar, mas a história de obstrução nasal em bebezinho, você pode correr atrás, história familiar, que você vai encontrar, né? É interessante. Às vezes é rebote, né? Às vezes a mãe usa esses Nelsoro, a Fria, esses vasos constritor. Sim. E aí o nenenzinho nasce com o nariz entupido. Mas a mãe usa, né? A mãe usa, Olha, gente. A mãe usa. Não pode. Não pode usar isso na gravidez, aí dá rebote no nenenzinho. O nenenzinho tá vendo? nasce com o nariz entupido. Exatamente. Não pode nem quando não tá grávida, mas quando tá grávida, pior, não pode. Por que não pode quando não tá grávida?
Porque ele faz esse rebote, cada vez que você usa, ele volta com a obstrução pior. Sim. Ele faz o rebote e ele vai destruindo a mucosa nasal, vai destruindo esse mecanismo mucociliar. De defesa. Então ele vai destruindo e dá uma rinite medicamentosa. Aí você chega num ponto que você fica com a sensação de nariz entupido o tempo todo. Por mais que você pare de usar, que você trate, ele destrói a mucosa do nariz e destrói esse mecanismo mucociliar, que é de filtrar, de hidratar, porque o nariz ele tem a função de produzir líquido, umidificar e produzir os cílios, então esses remédios destroem tudo, não pode. Bem, tudo bem. Então, essa é a questão da chamada rinite, a rinite medicamentosa, né? Agora, que é a pessoa que usa direto, Sorine, o Sorine mesmo, aquele que tem o vasoconstritor e outros, né? Que todos os medicamentos, a Frinha, tem milhões. E vende sem receita. Que é uma coisa que eu acho assim, tem coisas que não dá. Anti-inflamatório, falei a semana passada aqui. Mas agora desses vasoconstritor, a Sociedade Brasileira de Otorrino está tentando mudar para colocar com parabéns. É como tem receita de colírio, você viu tanto de problema que dava, hoje não dá mais, é antibiótico. Eu acho que a questão do vasoconstritor também é algo que, parabéns aí para a sociedade, que possa realmente resolver isso. Bem, a rinite alérgica nós já falamos. E aí todo mundo está esperando a gente falar, sabe do que, né? Das amígdalas grandes, as tonsilas, né? Nós chamamos de tonsilas hoje, grandes, que provocam, juntamente com aumento, uma hipertrofia, um aumento da adenoide. E aí eu queria que você já falasse a importância que é realmente fazer um diagnóstico correto para indicação de cirurgia. Porque a amígdala é importante, não é, Cláudia? A amígdala é um órgão de defesa. Sim. É um sistema linfático, né? É um órgão de defesa. Só que quando ela for muito grande, muito hipertrófica, aí não tem como, aí acaba tendo que operar mesmo. Mas a amígdala, todo mundo tem, a amígdala adenoide, e elas crescem, fisiologicamente, elas crescem dos 3 até os 6 anos. Então é normal que tenha um crescimento. Se a gente conseguir contornar até os 6 anos, geralmente a gente não precisa operar. Então não pode indicar uma cirurgia, por exemplo, na sua conduta aí, muito nova. Porque pode diminuir. O ideal é esperar pelo menos uns 3 anos. A não ser que for uma coisa muito grande, que realmente a criança não está conseguindo comer. Porque até infecção, a gente tem antibióticos tão bons hoje em dia que geralmente é difícil a gente precisar ter que operar por infecção de repetição. Acontece. Mas é difícil. É difícil. Tem que acompanhar. Hoje, como é que tá? Qual que é a realidade? Antes falava assim, se você tiver uma criança com 5 infecções no ano... É isso ainda. 6, ainda aí você já tem que pensar em cirurgia. E repetidas vezes. Mas aí você tem que ter feito todo o protocolo, né? Amoxa com clavulanato, tentar tudo, né? Claricídio. Aí você tem que tentar todos os antibióticos, tratar os quadros nasais. E tratar a base, né? Às vezes a base do problema é outra. Às vezes pode ser uma imunodeficiência, né? Mas é difícil também. Mas às vezes isso acontece. E nós temos que lembrar, Glaucia, você atende muito isso, eu tenho certeza. O otorrino tem muito entrelaçado com pediatria no caso da criança. Da síndrome da creche. Nós até temos síndrome da creche. Quando coloca uma criança na creche, os primeiros tempos ela vai ter de tudo. Assim, cada dia um está doente lá, é normal. Né? Então, o ideal é que as mães amamentem exclusivamente até 6 anos. E 6 meses. Uhum. E quando vem de uma família alérgica, principalmente se os 2 pais forem alérgicos ou que tem história de asma, bronquite na família, o ideal é que mantenha esse aleitamento materno até 2 anos. Que o leite materno protege de tudo. Aí introduza comida normal, mas não introduza o leite de vaca e derivados. Comida, arroz, feijão, batata, mandioca, legumes, tudo menos o leite. E mantenha esse aleitamento até 2 anos. E o ideal é que não se coloque a criança na escola, né? O ideal é que se coloque a criança na creche a partir de 2 anos e meio, quando ela já tem uma imunidade. Então, quando coloca a criança muito nova na escola, ela vai estar sujeita, ela vai estar, é uma criança
institucionalizada. Institucionalizada. Né? É o convívio, né? Ali ela fica numa sala com um monte de criança, contato com o ambiente com outras crianças, ela vai pegar vírus, bactérias e vai reinfectar uma atrás da outra. O que os trabalhos mostram, hoje em dia trabalha-se muito com a flora bacteriana, com a microflora do intestino. Se a criança usar um antibiótico antes de 6 meses, ela muda a flora intestinal dela completamente, aonde estão as células também de defesa, e aí ela vai fazer um ciclo que ela não consegue sair. De tomar um antibiótico atrás do outro. Ô, Cláudia, é o grande problema. Na maioria, 80% é vírus. A gente Mas sabe é igual disso. cachorrinho novo. Cachorrinho novo a gente não tira de casa, né? Não fica lá antes de tomar as vacinas. Bebezinho novo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Bebezinho novo, cachorrinho a gente respeita mais que o bebezinho novo. É. Não pode, gente. Não pode levar no shopping. Não pode ficar num monte de gente. Não Tem pode. que esperar. O cachorrinho a gente não leva. Por que vai levar o nenenzinho? Não pode. Então, até não ser vacinado, até não pegar uma resistência, não pode. Ficar fazendo. Não pode. O pessoal, assim, a gente tem essa cultura um pouco ainda, mas tá melhorando. Não tem que ir lá ficar visitando o nenenzinho, pegando o nenenzinho, beijando o nenenzinho. Não pode, não pode. E as mães, hoje em dia voltou, parto normal, graças a Deus. Melhorou bastante. Melhorou muito. Mas as mães também têm consciência que isso é ótimo, maravilhoso, mas o segundo passo é amamentar. Exatamente. Então, entendeu? Tem um parto, é lindo, ótimo, maravilhoso. O fisiológico é fundamental. Olha, mas amamentar é fundamental também. Nós já fizemos uns 2 ou 3 programas aqui, Glaucia, só sobre aleitamento materno. Nossa, o leite, se eu falo uma coisa que é perfeita nesse mundo, chama-se leite materno. Esse é perfeito. E aí não precisa introduzir o leite de vaca, não precisa introduzir. E também não, de jeito o leite de vaca, gente, é excesso de proteína, excesso de sódio, gordura. Sabe o que eu falo, Glaucia? Leite de vaca para bezerro. Não é para criança, para bezerro. Né? Não é pra gente, não é pra gente. Não é pra gente. Bem, agora, agora vamos falar um pouquinho o seguinte. Então, quando você tem um aumento da amígdala e um aumento da adenoide que está atrapalhando, dá uma consequência muito grave para as crianças, né? Quando é muito grande. Nossa, quando é muito grande, as crianças não ganham peso. Isso. Elas não ganham peso e os trabalhos mostram assim, que o ganho pós-estrutural é muito grande. Depois que se opera, demais. A criança ganha peso, engorda, porque as crianças não conseguem comer. De mastigar, isso é uma coisa que a gente pergunta, elas mastigam e não engolem. E às vezes aí fica até com problemas de mastigação mesmo, porque aí começa só a comer sólido, pastoso. A criança não, só pastoso, líquido, não quer comer o sólido. Às vezes até não passa, né, Cláudia? Então, às vezes a criança mastiga a carne e volta. E aí começa a trocar pela mamadeira, pelo líquido, e a mãe sem perceber, a mãe não percebe que a criança está fazendo troca, porque ela não está conseguindo mastigar e engolir. Exato. E às vezes ela faz isso com a carne, aí dá pra perceber, ela não consegue comer o sólido. E aí dá um problema todo de mastigação, da musculatura. E o ronco. Fala. E o ronco. Aí a criança ronca e tem a apneia, né? Então não é um sono confortável. E é dormindo que a gente cresce, né? E eu vou falar um pouquinho agora, nós vou até te cortar um pouquinho pra gente ir pro intervalo, a gente vai voltar nisso aí depois do intervalo, tá? Que eu acho que é muito importante. Eu gostaria de dizer a vocês que nós fazemos esse programa com muito carinho, mesmo, para fazer diferença na sua vida, porque nós queremos estar cada vez mais perto de você. Além do mais, é muito gostoso fazer esse programa, viu? Eu aprendo muito, imagina vocês. Cada colega meu que vem aqui, cada profissional que vem, a gente acaba aprendendo também, né? A vida é um aprendizado constante. E quero lembrar vocês do programa todo domingo, 19h30, pela TV Poços, né? Com reapresentação às quintas-feiras, 16 horas, sextas-feiras, 6 horas da manhã, tá certo? E também, importantíssimo, pelo meu canal do YouTube. Só colocar lá a doutora Regina Sioff, que o programa estará lá à disposição de todos vocês. Nós vamos para o intervalo rápido e já volto aqui com a doutora Glaucia, falando desse assunto que eu tenho certeza que está tirando muitas dúvidas aí de vocês. Volto já já. Bem, estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar, com a doutora Glaucia, e falando aí sobre a obstrução de vias aéreas superiores. Nós estávamos falando aqui
da questão da obstrução por aumento da amígdala, que hoje nós chamamos mais de tonsilas, né? Aumento da adenoide, que vocês falam mais em carne esponjosa. Mas ela estava falando da apneia do sono. O que é essa apneia? A apneia do sono. Então, a apneia, até 10 segundos, é uma apneia fisiológica. É normal a gente parar um pouquinho de respirar durante o sono. Mas à medida que a gente vai entrando nas fases mais profundas do sono, que são o sono REM, a gente vai relaxando a musculatura e a gente realmente para de respirar. E aí para e a apneia vai durando de 10, 15, 20 segundos, 30, 50, tem gente que fica. E aí nesse tempo você vai diminuindo a oxigenação, você não vai respirando, então vai diminuindo o oxigênio. Você para. E aí a hora que você volta, que é o ronco, né? Que aí você puxa. Aí que você vai roncar. Então o ronco é só um barulho. O ronco não tem problema, o ronco é um barulho. O problema é quando para. O problema é quando para. É porque quando você fica roncando, você tá vibrando. O ronco incomoda, mas o problema é parar. É a apneia, que aí você para e aí nesse tempo isso causa um estresse pro organismo. Porque aí você tá parada de respirar, vai abaixando a oxigenação, vai aumentando a frequência cardíaca. E aí você acorda assustada, e a hora que você acorda, você superficializa o sono. Então você tá lá num sono profundo, onde você vai sonhar, que você vai relaxar, você superficializa o sono. Então você não tem um sono reconfortante. E isso, em qualquer faixa etária, é muito ruim, porque aí durante o dia você tem um cansaço, porque você não dormiu bem. Não dormiu bem. Não descansou. Você tem sonolência fácil, onde você encosta, você tem sono. E você pode ter consequências até neurológicas, né? Assim, vamos supor... De atenção, de memória. Isso. E até de obesidade, né? Porque você não produz os hormônios do sono, o GH, GTH, aqueles hormônios que emagrece, que você acaba engordando, porque aí você não produz endorfina, os hormônios do prazer também. Serotonina. E aí você acaba comendo mais durante o dia para tentar compensar aquilo lá que você não produziu à noite. A reação fisiológica, até cirrose hepática é discutida, que você pode aumentar a probabilidade de cirrose hepática quando você tem muita apneia do sono. Porque você faz um metabolismo errado. O sono é importantíssimo, a gente tem que dormir bem. Pelo menos 8 horas, né? Pelo menos, né, Glaucia? Agora, existe alguma coisa... Existe agora essas coisas que isso aí é meio mito. Isso aí também é mito? É mito. Tem gente que a média são 8 horas mesmo. Certo. Mas tem gente que precisa de 10 e tem gente que precisa de 6 e dorme bem. Desde que você faça realmente o ciclo do sono e se sinta inteiro, né? Que faça inteiro. Tem gente que pode dormir 6 horas, 4 dias por semana e depois no final de semana dormir mais. Mas tem gente realmente que precisa de uma hora maior. Adolescente, bebezinho, precisa dormir. E aí também vão voltar, né? Aquela coisa de bebê não adianta. Criança pequena que vai na creche, a mãe tem que pôr na cama 8h30 da noite. Você acorda 6h30 da manhã para ir na creche, tem que dormir 8h30. Ah, mas meu marido chega do turno 11h30. Não interessa. A criança tem que dormir 12 horas, o bebezinho. Sim. Não adianta a criança ter privação de sono, dormir. Ela tem que dormir, faz parte da fisiologia. O mundo mudou, mas o nenê não mudou, a fisiologia não mudou. Tem que dormir. E tem que dormir à tarde. Isso é desde que o mundo é mundo. Não é porque a gente trabalha, coisa que a criança vai mudar. Ô Glaucia, deixa eu te perguntar uma coisa. Aí você, quando você indica, né? Claro, passou por todos os tratamentos, se tentou de tudo, já tá dando deformidade, já tá tudo... que você indica a amidalectomia ou você indica a adenoidectomia, normalmente, na grande maioria das vezes, é os dois juntos, né? A maioria junto. Às vezes as pessoas procuram e falam assim, o doutor lá, o doutora, isso aí, tirou só a carne esponjosa, só a adenoide e deixou a amígdala. Aí você vai olhar, a amígdala tá... Aí ficam falando o seguinte, porque a adenoide voltou, a carne esponjosa voltou. Você já ouviu isso na tua vida? Eu já ouvi muito. Uma amígdala, se ela está muito grande, também tem que tirar. Não é verdade? Na verdade, às vezes a gente indica só adenoide, porque realmente só adenoide que era grande. Mas quando a amígdala é grande também? Então, quando é grande, a gente tem que operar os dois. Mas quando a amígdala não é tão grande e a criança é muito pequena, a gente opta por operar só adenoide, porque a amígdala ainda tem a função imunológica importante. Mesmo que ela for muito grande? Não.
Não, se ela tiver um tamanho Se ela razoável. tiver um tamanho pequeno, Pequeno. né? De normal a pequeno. Aí a gente opera só adenoide e deixa a amígdala fazendo o papel dela imunológico. O problema é que às vezes operando a adenoide, ela faz um aumento reacional. Então ela aumenta depois que a gente... A amígdala. Amígdala. A gente avisa os pais, operou a adenoide, agora não tem indicação de fazer amígdala. Mas pode ser que reacional ela cresça muito rápido. Agora, para responder, ela vai começar a fazer a parte imunológica sozinha. Certo. Aí ela aumenta muito rápido, mas é um risco que não compensa. Você não vai operar uma amígdala, tirar uma amígdala de uma criança sem indicação. Que pode. Então ela tudo está tem servindo indicação. de imunidade. Mas a pergunta voltando aqui um pouquinho. Se você tirou adenoide, Ela pode voltar. Ela pode voltar. Ela pode voltar até 6 anos. Ela pode voltar. O crescimento da Ela vegetação, pode voltar? Ela pode voltar, mas é raríssima e hoje em dia muito menos a gente vê isso. Porque na verdade o que volta? A alergia. A criança nunca deixou de ser alérgica. Então a criança geralmente ela não trata. Então se a criança não tratar, ela fica com aquele processo inflamatório na via aérea, mais que uma pessoa normal. Mas mesmo uma criança normal, o tecido adenoidiano tá crescendo. Então Entendi. mesmo que você curetou, a amígdala não volta, a amígdala você tira numa cápsula. A adenoide você curetra, então sobe as células da vegetação adenoidiana ali atrás. Então ela pode voltar, mas hoje em dia muito menos, porque hoje em dia os antialérgicos são liberados para crianças de 6 meses de idade. Né? São. Então a gente consegue tratar. Agora o que tem que saber é que a obstrução nasal não é sempre operada. A maioria das vezes ela não é operada. A maioria das vezes, por exemplo, é alérgico. E alergia você não tira da pessoa, é dela para sempre. Isso é muito importante, Gláucia, porque você pode ter adenoide hipertrofiada, hipertrófica e pode ter o processo alérgico junto. Então, você tem, depois que fizer a cirurgia, tem que fazer o tratamento. É igual a cirurgia de nariz também. Você tem que ser super conservador, porque você vai operar uma com 5, outra com 10, outra com 15, outra com 20, você destrói o nariz da pessoa. Sim. Você tem que tratar o ambiente, usar remédio. Ô, Gláucia, vamos passar agora para o adulto. Quais são as causas também no adulto mais de obstrução? No adulto também é a rinite? É a rinite. Continua sendo a rinite. A rinite alérgica é a mais comum, aí os desvios de septo. Os desvios de septo. Que você mostrou ali. A hipertrofia de corneto. O que causa a hipertrofia de corneto? As rinites. As rinites. Quer dizer, é uma vilã mesmo, né? É uma vilã. Vai, anda e cai na rinite. Cai na rinite. E uma coisa que você falou no começo do programa, que eu queria que você até repetisse, principalmente para quem chegou aí na sala agora, a questão de usar os medicamentos com vasoconstritor. Que aí faz rebote. Cada vez que usa, ele volta mais obstruído, mais vasodilatado, Mas mais tem gente entupido. que é muito viciado, né? Muito, usa muito. E é vício mesmo, porque ele volta cada vez pior. Então a pessoa não vive sem lá o medicamento toda hora. Não interessa se usa só uma vez por dia, não pode usar. Não pode usar. O máximo do vasoconstritor são 5 dias. Sim, E ainda com indicação médica. Já não é verdade? Rebote, é isso mesmo. Bom, aí no caso do desvio de septo, dependendo do desvio, só cirurgia, né, Cláudia? Não tem o que falar. Cirurgia. E eu queria te perguntar, antes da gente entrar no ronco, as halitoses, né? Muitas pessoas têm as amígdalas e elas produzem o cásio, que a gente chama. No caso das halitoses, as pessoas que têm realmente esse mau hálito bucal mesmo, que você vê que é causado pelo caso, só extirpando as amígdalas ou existe alguma coisa hoje que pode ser feita? Não tem. É só tirando mesmo. Tem que tratar a rinite, melhora, diminuir a respiração bucal, respirar pelo nariz, melhora, porque a hora que você respira pela boca aumenta a colonização bacteriana também na boca, aumenta a litose, tratar os dentes, né, cuidado com os dentes, o refluxo. Escovação da língua, por exemplo, as pessoas não têm hábito de escovar a língua. Então, se a pessoa tem muito hábito de ficar muito tempo em jejum ou tem muito refluxo, a saliva fica mais ácida. Sim. Então, favorece a litose. Mas se a litose é do cásio mesmo, da amidalite crônica, não tem como, tem que tirar. Eu já, em inúmeros casos, eu tenho certeza que eu já vi que realmente é um hálito muito ruim mesmo, as pessoas ficam se isolam da sociedade, de amigos. Eles faziam uma cauterização das criptas, dos buraquinhos da amígdala com laser, mas nem isso eu tô vendo mais, porque são tantas criptas que você tem que fazer vários procedimentos
cauterizando, dói pra caramba. É. Porque são várias sessões com anestesia do mesmo jeito. Então vai lá de uma vez, tira a amígdala, né? Tira a amígdala, né? Tira a amígdala. É a única coisa. Gláucia, vamos falar um pouco, eu acho que assim, da maioria da obstrução do adulto e criança é isso daí. Do ronco. O que afinal de contas é o ronco? Ronco que eu digo, esse ronco que atinge aí 40%, 50% das pessoas, do grau mais leve até o mais grave. O que é o ronco? Então, o ronco é uma vibração. Ou a vibração no nariz, ou a vibração na rinofaringe, no palato lá atrás. Certo. Geralmente é do nariz, sim, o barulho, e geralmente é do palato. Certo. O palato vibrando lá atrás. E a amígdala vibrando na rinofaringe, tá? E a base da língua também. Mas por que atinge mais os adultos, assim, pessoas vão lá, seus 55, 60 anos pra frente? Porque o que acontece? Porque a musculatura fica mais flácida, ganho de peso. E aí não faz atividade física. Então aí junta, é multifatorial, né? Multifatorial. O refluxo. É genético também, tem alguma coisa a ver, o ronco. Ronco que eu tô dizendo? Eu acho que tem a ver com anatomia, né? Às vezes a pessoa tem aquela Anatomia. base da língua mais gorda, aquele pescoço, o queixo mais pra trás, assim. Sabe? Mas com a estrutura anatômica. Anatômica. Não genético. Não de roncar. Porque minha mãe ronca, meu pai ronca, eu vou roncar. Mas é porque a anatomia é parecida, né? E aí o refluxo, os adultos têm muito refluxo, né? E aí o refluxo faz edema de base de língua, faz edema de laringe. Tá. Então é tudo junto. Tudo junto. Tá. Gláucia, nós vamos ter que dar mais uma paradinha aqui e vamos falar um pouquinho mais sobre o ronco, tá bom? Não sai daí que eu volto em um minutinho com a doutora Gláucia. Volto já já. Estamos aqui de volta, programa, finalzinho do programa, falamos aí das obstruções de vias aéreas superiores, doutora Gláucia, minha grande amiga. Roncos, agora vamos falar de ronco, né? Essa orquestra infernal aí que separa até casais, né, Gláucia? Como é que faz com isso? Muito. Tem muito que começa a separar quarto. Ai, é tão engraçado que às vezes chega um homem sozinho, sabe qual que é o teu problema? O meu não, é da minha esposa, que mandou vir aqui. Mandou vir aqui. Mas é algo realmente terrível, né, Gláucia? Mas é até perigoso, porque quando a pessoa ronca, que a gente falou no começo, que o sono não é confortável, não é um sono bom, a pessoa durante o dia não tem uma atenção, não tem uma memória, não fica ligado. Não rende tão bem, né? Não rende tão bem. E aí, por exemplo, um motorista, se ele tem uma apneia e ele não dormiu bem, né? Ele teve o ronco com a apneia durante a noite. A hora que ele vai dirigir, o perigo é dele dormir no volante. Então aumenta a probabilidade do motorista dormir no volante. Né? Tanto é que quando o médico do tráfego desconfia, eles pedem a polissonografia. Sim. Porque não pode liberar a carteira profissional para quem tem apneia. Ô Gláucia, como é que você intensifica esse ronco? Você como especialista, como otorrino, a pessoa chega e fala, doutor, eu ronco muito, eu não tô... Você já tem que fazer a polissonografia? Tem que fazer a polissonografia. Porque não tem como você fazer o... Tem que fazer a polissonografia. A não ser que você vá dormir com o paciente. E a polissonografia tem que dormir 6 horas. Então não tem como você fazer uma polissonografia de 1 hora. Assim. Certo. Não tem que fazer uma polissonografia de 6 horas. Aí você faz todo o estudo. Todos os ciclos do sono, E aí você tem que ver o tanto que ele teve de apneia, a duração da apneia, de saturação de oxigênio. Todo mundo que tem ronco tem apneia? Não. Às vezes você só tem ronco, que aí é melhor, os casos mais fáceis de tratar. Mais fácil de tratar. Mais fácil de tratar. Porque o ronco, ele perigo assim, é a apneia, o ronco é mais... gente, o perigo do ronco é a separação do casal. Isso aí é o perigo, mas assim, em termos de, porque vai, se roncar, não ficar com a apneia do sono, né, botar lá um protetor, sei lá, auricular, mudar de quarto. Cada quarto e pronto, né? Mas existem hoje, a gente vejo aí na internet e tal, uns expansores. Aquilo lá... Não adianta muito, porque aquilo lá você vai abrir um pouquinho a asa nasal, né? Vai melhorar Não, e tem promessa, assim, acabe com o seu ronco. Aquele outro que põe, gente, pelo amor de Deus, se eu não tiver o nariz bom também, o que você vai fazer com aquele negócio lá? Um negócio que segura, assim. São coisas que não faz uma, vamos dizer... Mas às vezes fala, autorizado pela Anvisa, você fica vendo as coisas, eu falei, nossa. Agora, Gláucia, o obeso, ele tem uma flacidez maior, não é? Maior E aí a hora que ele deita, aquilo como se
cai para trás. E ele tem um volume, né, de orofaringe muito diminuída, né? Ele tem muita infiltração de gordura. De gordura. E aí o ronco é muito complexo, porque o ronco, à medida que você vibra a musculatura da orofaringe, você vai mudando as fibras estruturais e você vai deixando mais flácido. Entendi. Então o que é flácido vai ficando mais flácido. Tanto é que quando começou a cirurgia do ronco, veio como se fosse um milagre. Aí descobriu-se que depois de 5 anos, mesmo que você tá com a orofaringe super boa, você começa a roncar de novo. Então é multifatorial, é muito difícil, sabe? Tá. É muito difícil. Mas o primeiro é perder peso, né? Tem que perder peso, fazer atividade física. Só perder peso, uma pessoa que ronca muito, você acha que isso melhora muito? Melhora muito. Às vezes é o importante. Tá. E além da questão do perder peso, qual outro tipo de tratamento que tem, Glaucia? Então, perder peso, atividade física, aí ver se não tem nenhum fator obstrutivo, assim, desvio de septo, hipertrofia de amígdalas. Nada mecânico, assim. O céu da boca for muito para trás, a gente faz a uvolopalato, faringoplastia, né? Como é que faz? Se o céu da boca é muito para trás, a gente tira um pedacinho do céu da boca, faz uma cirurgia no céu da boca, que ele retrai, ele vem um pouquinho para frente, entendi. tira a úvula, né, a campainha, que aí melhora. Tem alguns, quando a apneia é leve, até 5, assim, até 10 no máximo, e a pessoa, uma pessoa jovem com os dentistas fazem um expansor intraoral, põe um aparelho na boca que expande a maxila para frente. Tá. Assim, Ajuda também. Ajuda também, porque aí você traz... É mais ortodontista que faz isso? Não, né? É mais alguns ortodontistas que se especializam, é mais quem se especializou em ronco mesmo. Ronco, faz ATM, e aí se especializa em ronco, eles fazem um expansor intraoral, mas tem que ter pouca apneia. Não se tiver muita apneia? CPAP. O CPAP. O CPAP. Exatamente. Tem que ser um ciclador de pressão positiva, né? Tem que ser um CPAP. Aí, se a pessoa usar o CPAP, conseguir usando o CPAP emagrecer e vir para uma apneia menor, aí a gente pode operar, porque se for uma apneia grave, nem operar não pode. Tá. Tem que... Aí você pode diminuir e depois fazer algum ficar procedimento cirúrgico, né? Ficar livre do CPAP. Que é um aparelho que põe para poder ventilar, para respirar. Porque hoje vocês aprenderam aqui, gente, o problema do ronco não é para a pessoa, é para quem está do lado, que realmente... E a apneia que é para a pessoa. E a apneia, que é a parada, né, da que respiração. A apneia você pode levar, como você libera hormônios de estresse, você leva um estresse crônico, então dá hipertensão, aumenta a obesidade... Você pode dar um infarto aí de Você pode aumentar até a glicemia, eu estava lendo um artigo. Por isso que tem essas histórias de cirrose que mexe com o metabolismo hepático, mexe com tudo. Mexe com tudo. Bom, na verdade o ronco, ele altera demais a qualidade de vida, né? Com a apneia altera da pessoa e de quem tá junto. E a criança, atenção na escola, irritabilidade, tudo isso. Uma das causas, estava lendo, Glaucia, um artigo no Pediatrics falando que a criança, às vezes a pessoa fala assim, tá indo mal na escola, vai mal na escola, né? Aí você vai ver, às vezes a criança tem isso aí, 70% tá envolvido nisso, ou problemas de audição, muito, né? Uma hipoacusia, às vezes não é surdez, e às vezes é otite serosa secretora, porque o nariz está entupido, foi catarro. Exatamente, isso não é nada de uma surdez, não, é um catarro no ouvido. Um catarro no ouvido, ou problema oftalmológico, dificuldade para enxergar, né? E a questão do distúrbio do sono. Porque realmente, se você não tem um sono qualificado, bom, eficiente, vamos dizer assim, você vai ter um péssimo dia. E eu acho que o sono entram duas coisas, assim. Além do sono ruim de roncar mesmo, da criança ser obstruída, entra esse sono de pôr para dormir cedo, acordar cedo, de horas de sono, sabe? Criança tem que dormir à noite, acordar cedo, tomar sol, brincar. Ser criança, né? Essas coisas que desde que o mundo é assim, isso aí não mudou. Então isso aí faz diferença no rendimento escolar, numa atividade física, acordar de manhã, ir pro parquinho, tomar sol, depois ir pra escola. Isso aí faz diferença. Antes de você encaminhar a criança para um psicopedagogo ou uma psicóloga, um psicólogo tem que ver essas coisas, né, Cláudia? A criança que dorme meia-noite e acorda 10 horas da manhã não é saudável. Não é saudável. E infelizmente hoje com essa questão da internet, a questão do celular, dos eletrônicos, alterou muito. Porque aí entra a saúde do sono, né? Então você tem que desligar tudo à noite, ficar em silêncio, né? Desligar a televisão, desligar tudo, né, Glaucia?
Bom, eu acho que deu para as pessoas entenderem aí a questão da obstrução, que atinge muitas pessoas, infelizmente, por conta que rinite é muito comum, né? Muito comum. E você passou tá aumentando aqui... na população. Tá aumentando, porque a gente tem muito poluente, né? Diesel, muita sujeira. E a questão também, né, Glaucia, é muito importante a gente falar aqui do ar, que quando ele perde a umidade relativa do ar, cai, pior. sabe? Isso aí causa um transtorno para nossas vias aéreas muito grande, né? Essa oscilação também é muito ruim. E pólen, né? A gente tem muita árvore também aqui em muita Poços, árvore. né? Muita árvore, grama, então isso... Gente, mas na verdade é o seguinte, tá obstruindo o nariz muitas vezes, claro que num resfriado é normal, né? Procurar o especialista, no caso da criança, né? Procurar o pediatra, ou até o otorrino mesmo, entendeu? O adulto, procurar o otorrino, porque realmente tudo tem como resolver, né, Glaucia? Só não pode deixar complicar demais. Mas não, com certeza. Né? Você às vezes chega no complicado demais, já fez 50 mil apneia, já tá com problema cardíaco, já tá com isso, tá com aquilo, fica difícil. A gente sempre fala aqui, diagnóstico precoce é o melhor tratamento, gente, não adianta. Glaucia, mais alguma colocação? Acho que falou tudo, né? Acho que é isso. É isso, né? Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, viu? Parabenizar pelo seu trabalho aqui em Poços. Obrigada. Uma pessoa muito humana, Glaucia, muito humana, viu, Glaucia? Eu sempre falo que o bom profissional para mim é aquele que não é só bom técnico, é aquele que sabe acolher também. E sabe separar e ver os problemas e, dentro do que é possível, né? Tá sempre podendo ajudar, que é isso que nós juramos lá, né, Glaucia? Com certeza. Sempre tá ajudando, sempre tá fazendo tudo que é possível. E você é uma pessoa muito humana, viu? Tá bom? Obrigada. Bom, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Quero agradecer também a nossos telespectadores que acompanham o programa. A gente está sempre procurando fazer programas diferentes. Já fizemos mais de 500 programas inéditos, né? Então, eu peço só que vocês continuem me mandando seus e-mails pedindo os temas que vocês querem que a gente aborde aqui, que nós vamos atender todos vocês, viu? Fiquem com Deus e até a próxima semana, claro, se assim Ele permitir. Até lá!